Meu nome é Tadeu. Atualmente eu fui goleiro desde o início do time. Joguei 12 anos como goleiro. Hoje o meu cargo é treinador. Estou 12 anos já como treinador, 24 anos de fundação tem essa equipe. Foi fundada dia 3 de 1 de 2003. Meu nome é Cid. Quando começou o Unidos ali, eu era apenas jogador. Também comecei iniciando junto com o Unidos, né? Quando começou a trajetória do Unidos ali. Na época, eu era apenas jogador porque eu disputava outras competições, não era focado totalmente no Unidos. Então, e ali foi em 2003, quando foi 14 de 1 de 2003, foi fundado o Unidos ali. O meu cargo era só como jogador, só atleta, entendeu? Ali em 2015, ali, quando houve a segunda geração do Unidos ali eu comecei mais a me interagir com o Unidos. Então, a partir dali, eu não era só mais um atleta. Passei a ser presidente, passei a cuidar da parte da agenda de jogos e também do financeiro da equipe, além de eu correr atrás de patrocínio, para estar melhorando cada vez mais o time do Unidos. A ideia para fundar o Unidos Jardim Iriú foi o seguinte: nós jogávamos na equipe de Jardim Iriú já, né? Aí nessa época veio a trocar de presidente, eu era o presidente antes, junto com o Zé. E então foi a troca de presidente e esse presidente, a gente não foi muito com a cara dele, né? E aí nós tivemos a ideia de montar uma nova equipe, que foi a Unidos Jardim Iriú. Eu com o Paulão, junto com o Cid, fomos fundadores aí e conversamos aí, montemos essa equipe em 2003 aí. Além do Tadeu e do Paulão, que são os fundadores, são os alicerces da equipe, né? Também teve outra pessoa muito importante, que foi o filho do Paulão, o Osmair. Qual foi a importância dele? Além dele ser, na época, também atleta, ele foi o cara que desenvolveu o primeiro uniforme do Unidos e o primeiro escudo do Unidos. Então, agradecimento eterno para esses caras, como o Paulão, né, que já não está mais entre nós, e como o Osmair, que é o filho dele. Pessoa super importante, e o Unidos só tem a agradecer a essas pessoas aí, que deixou o Unidos de pé para nós continuar. A maior dificuldade, assim como a gente fundou a equipe, foi o material esportivo. Então, até essa equipe que nós jogava forneceu um material para nós. Até que nós conseguimos a primeira camisa, que foi essa camisa aqui, foi a primeira das fundadoras. Essa é uma retrô. Essa aqui é a camisa de goleiro, mas o uniforme de linha era bem diferente, né? Era verde. Eu até doei essa camisa para um amigo meu, senão estava aqui também para mostrar junto. O que acontece? Qual que é a maior dificuldade? A maior dificuldade é você ser um jogador, igual na época o Tadeu e o Paulão era, né? Vou falar, eu estava junto com eles ali, mas os principais eram o Tadeu e o Paulão, eu era apenas um atleta. Então, qual que é a dificuldade maior? É você sair de jogador para coordenar uma equipe. Então, como o Tadeu e o Paulão não tinham muita experiência como jogador. Então, essa daí já foi como que eu digo, foi uma das dificuldades, né? Você não ser apenas ser atleta, você coordenar uma equipe e foi muito em cima da hora, assim, foi tudo corrido, mas graças a Deus deu tudo certo. Olha, o Unidos hoje representa muita coisa para nós. Eu acho que o Unidos Jardim hoje representa uma das melhores equipes amadores de Joinville. Não só como a gente só joga amistoso, que a gente não participa em campeonato, mas é uma demonstração de união, garra e vontade, raça e respeito e educação um com o outro. Isso acho que tem muito a ver num grupo de futebol, num time de futebol. Então eu fico muito grato, como eu falei anteriormente, por essa equipe que a gente tem hoje. É um grupo, não é só um grupo, é uma família, né? Que não é só os jogadores que vão, é a família toda com os filhos e tudo, né? Isso que é muito importante. Todo mundo se respeita. Eu também queria citar aqui um dos fundadores que estiveram junto com nós. Não foi só eu, o Paulão, o Diva também, né? Divair. Importante. Divair foi um cara importante também conosco, da fundação. Para mim, o Cid, o que significa Unidos? Para mim, falar do Unidos, cara,
São muitas emoções, porque assim, ó, eu jogava em várias equipes. E campeonato, né? É onde você não tem uma amizade, onde você não chama de família. E eu vim conhecer esse negócio de amizade a partir do momento que eu vi jogar no Unidos. Porque ali você conhece pessoas verdadeiras mesmo, com muita amizade um com o outro, brincadeiras saudáveis. Então hoje o Unidos para mim representa, cara, tudo. Porque, pô, tu trabalha durante a semana, corrido, tu fica a semana inteira já programando Unidos, uniformes, pô, um monte de coisa, esperando esse sábado. E o sábado, cara, quando a gente acorda assim, a gente acorda com o Unidos na cabeça, vai dormir depois com o Unidos na cabeça. Então o Unidos hoje o CID hoje é quase 100% Unidos, dentro do esporte. Falar? Mais marcante foi quando nós fomos campeão da primeira Copa Paraíba. 2012. Então essa Copa Paraíba aí ficou na história. Eu jogava ainda, eu era goleiro ainda. Então esse troféu aqui, ó. Tá aqui o cara, esse é o cara aí. Para provar para todo mundo como é verdade aí, ó. E foi o artilheiro, também foi o nosso centroavante, o Big. Também foi outro cara que foi muito importante para o nosso time também. Então, essa foi para mim a maior, fora a equipe hoje, como está hoje, na história, foi o melhor momento. E como nós fundamos esse time, nós ficamos 149 partidas sem perder. Isso. Então, as 150 partidas nós estávamos perdendo de 1-0, mas o jogo não chegou a terminar. Faltava 25 minutos para acabar. Então, aí dali para cá, aquele jogo ali eu considerei como uma derrota. Eu joguei todas 149 partidas. Todas as partidas eu joguei. E na Copa Paraíba também, joguei todas as partidas. E fomos campeão. E tem um fato bem legal, interessante nessa primeira Copa Paraíba, porque o nosso adversário daquela final foi um adversário que nós ganhamos todos os jogos. Todos os jogos nós ganhamos deles. E eram jogos difíceis, mas o Unidos sempre saía vencedor. E justamente naquele campeonato caiu nós e eles. Então na nossa cabeça ali, na época eu era novo, o que vinha? É mais um jogo do Unidos, mais uma vitória, porque esse adversário aí nós já ganhamos várias vezes, mas naquele dia nada deu certo, cara. Os caras saíram ganhando 2-0. 2-0, cara, e faltava 5 minutos para acabar o jogo, num escanteio batido, fizemos 2-1 e faltando 1 minuto eu fiz o gol de falta do empate que fomos para os pênaltis. Aí chegando nos pênaltis, o nosso goleiro, o Tadeu, pegou o pênalti e eu converti e fomos campeão da primeira Copa Paraíba. Então isso marcou. O que eu falo que o Unidos é diferente? Além do grupo de amigos, da família, eu vou falar um pouco mais do Unidos. O Unidos é feito em 3 gerações. A primeira geração é da fundação do Tadeu e Paulão. Ali em 2015 para 2016 foi feita a segunda geração do Unidos. Isso. E ali na pandemia, em 2022, surgiu a terceira geração. E ali eu sempre falo para o Tadeu, falo para alguns colegas do time, que ali Deus não colocou só uma mão. Deus colocou as 2 mãos em cima do Unidos. Por que, Cid? Porque foi diferente. A cada pessoa que vinha, era pessoas mandadas por Deus. Porque veio com um coração gigante, um futebol gigante, uma amizade gigante. E ali, a partir daquele momento, Unidos deixou de ser apenas Unidos do Jardim Iririú e é onde nós chamamos hoje de Família Unidos do Jardim. Por que família, Cid? Porque todos os jogadores levam esposa, levam filhos, avós, tios. Então hoje nós colocamos como não só um time, e sim a Família Unidos do Jardim Iririú. Olha, esse cara aqui foi o segundo pai para mim. Esse aqui, olha, sinceramente, Deus te mantém lá, mas ele mora aqui, ó. Esse eu tenho como segundo pai. Esse foi um exemplo. Ele foi o treinador no começo da fundação da equipe. Eu era goleiro e capitão do time. Então, esse cara aqui, eu tiro o chapéu. Foi um exemplo de atleta, treinador e como amigo. Pro Cid, olha,
Fala desse cara aqui, veio muito sentimento para mim. Na verdade, a vontade é até de chorar. Quando eu imprimi a foto desse cara, quando vocês falaram dessa gravação, não tinha por que não pensar nesse cara. Então eu pensei nessa foto. Como ele não está no nosso meio, então eu falei, não está como presente, mas está em nosso coração e sempre vai estar. Então o Paulão para mim, como o Tadeu, que é meu sogro, o Paulão para mim ou o Tadeu, os dois são pai para mim. São pessoas que acreditaram no meu futebol quando eu vim. São pessoas que quando cheguei nesse time do Jardim onde nós jogava, tinha pessoas que não aceitavam pessoas mais novas. Então esses dois foram pessoas que bateram o pé e falaram assim, não, mas precisa de guri mais novo e nós vamos ficar com esse cara aqui. Então dali começou um pouco do Cid junto com o Tadeu e o Paulão. Então ali eu fui conhecendo essa pessoa aqui. Conheci como atleta jogando e depois fora do campo também. Cara, uma pessoa, falta até palavra, amiga pra caramba, como eu falei, é um pai, é uma pessoa que sempre confiou no meu futebol, entendeu? Era uma pessoa que quando eu chegava do serviço, que ele já estava com o carro aqui, nós pegávamos uma bola, porque nós precisava aprimorar algumas coisas. O requisito da falta, que eu era muito bem, nós treinava a semana inteira no campo, né, Tadeu? Passava aqui e pegava. Então ele tinha muita confiança em mim. Então eu peguei uma amizade com esse cara muito grande. Hoje, já faz o que, Tadeu? Um ano e meio, mais ou menos. Essa faixa. Que ele se foi. Deus levou ele, mas ele continua presente em nossas vidas. E assim, eu sempre falo, a cada passo do Unidos, a cada degrau do Unidos, esse cara sempre vai fazer parte. Não pode estar entre nós, mas vai estar sempre nos nossos corações. Em cada degrau do Unidos, aonde o Unidos for, o nome desse cara vai estar sempre acima de tudo. A pessoa, quando vem para o Unidos, na verdade, não vem qualquer pessoa, já é escolhido. Então, a pessoa quando vem, já tem todo um programa do que é Unidos. Eu já passo para essa pessoa, ele já tem um conhecimento, mas eu falo, Unidos é sentimento, é coração, é camisa, é respeito, é família, entendeu? E então essa é sempre a mensagem que eu deixo por eles. O maior respeito por essa equipe, por esse escudo aqui. Porque você não está carregando qualquer escudo, não está carregando qualquer camisa. Vai para 25 anos de história dentro do futebol amador. Então, esse como que eu digo, é o conselho que eu deixo para os jogadores e talvez para futuros filhos dos jogadores que vinham a vestir essa camisa, porque o Unidos não vai acabar. O Unidos nunca vai acabar. O Unidos sempre vai continuar e cada vez mais forte.